A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Este é um momento separado para ouvir, meditar e deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prepara o seu coração, aquieta a sua alma. Vamos juntos ler a palavra de Deus, lendo a palavra com Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 1. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que o serviam para que o embalsamassem o corpo de seu pai. E Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou os 40 dias habituais. E os egípcios lamentaram a sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: Por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor e digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: Morrerei em breve. Leva meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: Vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles, as crianças pequenas, os rebanhos e o gado. Porém, deixaram na terra de Gozém muitas carruagens. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Ataque, perto do Rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Ataque e mudaram o nome do lugar que ficava próximo ao Jordão para Abel Misraim, pois disseram: Este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que ele lhe havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre. Esta é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram uma seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, seus servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar as vidas de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Deste modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus.
José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios os embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad, Asser. Ao todo desceram ao Egito 70, descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo sob pressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçaram com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for um menino, matem o bebê, e se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viverem. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pelas margens do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou.
Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Obrigada por participar deste momento de leitura da palavra. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra produza vida, fé e transformação. Se este momento te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski. Até a próxima leitura da palavra. Deus te abençoe.